sobre o livro Uma Breve História da Teoria do Direito Ocidental, de J.M. Kelly. E o texto se trata principalmente das questões de como se desenvolveu o direito ocidental, e a crítica será feita contra as coisas que ainda existem atualmente, os erros que ainda se perpetuam mesmo assim durante esses anos, mesmo a história mostrando que é totalmente equivocado retomar esses erros do passado. Bem, o texto vai se dividir entre 3 períodos e vai falar inicialmente sobre como foi essa divisão entre o Império Romano. Vai se dividir entre o Império Ocidental e o Império Oriental. O Império Oriental é essencialmente grego e o Império Ocidental ele será latino. E vão existir muitas divergências culturais, então para isso o Diocleciano ele preferiu que houvesse uma divisão e que existisse 2 chefes para Roma. Então, a partir disso, vai existir o Império Ocidental, ele vai cair por conta das intensos agravantes externos que os germânicos eles constantemente tentavam tomar aquele território. Aí caíram, mas houveram várias reviravoltas e o Império caiu. E ademais vai se juntar novamente, vai se formar o Império Sacro, o Império Romano, e isso com Carlos Magno. Depois será novamente, vai cair de vez e tudo mais. Bem, dessas teorias que rondam tudo, vai sair a teoria ascendente e descendente. A primeira é daquela que o soberano ele é totalmente absoluto, e numa concepção cristã vai se dizer que Deus é que dá todo tipo de poder, e a ascendente, na verdade, ela vai ter mais um viés da cultura germânica, da qual, em última instância, o poder deriva do povo. Bem, a cultura germânica ela tem bastante disso, de que os ordenamentos jurídicos eles vão ter freios meio que democráticos da população, e a partir disso vai se criar todas as concepções de que é um direito bastante que vem muito dos costumes, e que é algo que nem mesmo o tempo ele consegue barrar esses valores. Aí vai ser mostrado pelo autor as questões tanto religiosas que atravessaram esses direitos, como por exemplo Santo Agostinho, que ele vai dar as suas opiniões. Ele vai mostrar durante o texto várias opiniões de vários autores, de vários escritores sobre o assunto, e vai colocar, por exemplo, de Santo Agostinho, que existia uma cidade de Deus e que ela era totalmente indiferente à existência de leis humanas. Então, para Santo Agostinho, por exemplo, o direito não deveria existir. Para muitos religiosos não deveria existir, mas porque existia muita maldade humana, então era necessário que as leis intervissem para que os mais desfavorecidos eles tivessem condições mínimas, entende? De civilização e tudo mais. Os religiosos também eles vão ser contra aquela questão da penalidade de morte, contra os suplícios que vão existir. Então, o texto será basicamente sobre esses temas. Vai trazer também, por exemplo, sobre a escravidão, e da propriedade privada, de que
como era contraditório, como o direito ele ficou muito subjugado por muito tempo pela religiosidade e que a religião teve que aceitar muita coisa e o direito também teve que aceitar muita coisa da religião. É isso.